Olá, hoje vamos falar sobre um assunto bastante quente aqui no sul do país, no sul da América do Sul, que é a relação do chimarrão com o câncer. Muito tem se falado em relação a isso, né, mas pouco se tem concluído, né, e nos últimos meses, no último 2, 3 meses, aí surgiu um estudo que esclareceu um pouquinho mais essa relação, né? Então vamos conversar um pouquinho. A gente sabe aí que o chimarrão ele tem para quem não conhece, o chimarrão é esse hábito bastante frequente aqui no sul, que relaciona aí, se usa um chá à base de erva mate e água quente, basicamente isso, né? Tem as suas ações medicinais já bem estabelecidas aí com vários estudos, né? Com uma ação anti-inflamatória, antioxidante, o potencial de reduzir o colesterol, é uma bebida estimulante, né? Então muitas pessoas aí usam principalmente de manhã cedo para se tornar mais ativa durante o dia, né? E como eu falei, uma bebida bastante típica do sul do país e no sul do continente, aqui no Uruguai, Argentina, Chile, né, e etc. Algumas regiões do centro-oeste também, basicamente pela colonização dos povos aqui do sul, que subiram, né, colonizaram, então também mantiveram esse hábito aí bastante milenar, adquirido lá com os povos indígenas, né, e assimilados pelas culturas europeias e que se tem até hoje no nosso dia a dia, tá? Mas por que existe essa relação dessa bebida com o câncer de esôfago? Dentre elas, né, a parte epidemiológica geográfica, digamos assim, né, como vocês podem ver, o Rio Grande do Sul é o estado onde existe o maior índice de câncer de esôfago do país. E o que tem de diferente nesse estado, né? Basicamente é esse hábito. A única coisa que difere, né, assim, de grosso modo, de outros estados, né, é esse hábito. E além disso, a gente sabe que no momento em que você ingere uma bebida quente, você lesiona um tecido, e o fato de você lesionar constantemente um tecido, você estimula com que as células se multipliquem e aumenta a probabilidade de que uma dessas células adquira uma mutação, e essa mutação se perpetue e desenvolva o câncer. Então tem um racional fisiopatológico, um racional geográfico, que é o que vocês estão vendo aqui nesse mapa, extraído do site do INCA, né? Só que os estudos eles são muito difíceis de se fazer, né? Imagina vocês têm que uniformizar o tamanho de cuia aí para 2, 3 mil pessoas, né? A qualidade da água, a temperatura da água tem que ser uniforme, então é difícil fazer isso, né? E por isso que a maioria dos estudos relacionam bebidas quentes. E aí a análise se torna mais complexa, porque imagina, bebidas quentes, tem chás, tem café, tem chocolate, né? Então pode ter vários fatores aí de confusão para a análise da relação do câncer com as bebidas, né? Até que, então, como eu falei, os estudos são controversos, até que agora em março desse ano foi publicado talvez um dos estudos mais assim, com menos vieses, com menos probabilidade de erro, mas embora exista, né, e que chegou a essa conclusão que se você ingerir, é um estudo que foi conduzido no Irã, mas com entidades, com setores, aí, com organizações norte-americanas, do Reino Unido e da França, um estudo bastante grande, e ele chegou a essa conclusão que se você ingerir mais de 700 ml de uma bebida acima de 60 graus, mais de 700 ml com uma bebida de mais de 60 graus, você tem uma probabilidade em torno de 90% de adquirir câncer de esôfago em relação a pessoas que ingerem a mesma quantidade de líquido, mas com uma temperatura menor que 60 graus, né? É um estudo que eles fizeram, que foi concluído agora, foi publicado em março desse ano. Eles analisaram 50 mil indivíduos, tá? Eles analisaram por em torno de 10 anos, acompanharam a temperatura, a quantidade, eles iam lá na casa dos participantes com orientação, com orientação em relação à medida da temperatura e etc. Que é uma coisa muito difícil de se fazer, tá? Além disso, além da temperatura, isso eles falaram em chás, né? Eu estou trazendo, e a conclusão do estudo aqui, na verdade, é bebida quente, né?
independentemente do que for, né? Se for chocolate, se for chá, se for café, se for, no caso, o chimarrão, né? Então uma bebida quente acima de 60 graus, se você ingerir mais do que 700 ml com essa temperatura, a chance de você desenvolver câncer é 90% maior do que os pacientes que ingerem a mesma quantidade com uma temperatura menor do que 60 graus, certo? Nós temos uma particularidade aqui no sul, que a forma de secar a folha da erva mate, por muito tempo ela foi assim, né, em contato direto com a fumaça. E a fumaça, compostas aí basicamente com muitos derivados do benzeno, né, são sabidamente carcinogênicos, né? Então você alia aí a questão da água quente lesionando o epitélio do esôfago e a erva mate ainda cheia de compostos de benzeno em contato com essa mucosa lesionada, com essas células lesionadas, potencializando ainda mais, né, a chance de desenvolver uma carcinogênese, o surgimento de um câncer, certo? Hoje em dia isso já não é mais tão frequente, mas ainda existe. Então, se você for manter o hábito de ingerir o chimarrão, no caso aqui agora a gente vai bater na tecla uma temperatura menor do que 60, 65 graus, cuide também a origem da erva mate. Nem vou falar aqui da questão dos agrotóxicos, estou falando aqui basicamente da fumaça, de como é preparada essa erva mate. Hoje a maioria é secada em fornos, né, sem contato com a fumaça, mas ainda existe e tenha cuidado em relação a isso, certo? Uma outra coisa que é pouco falado em relação ao chimarrão, é de uma substância chamada cafeína. Basicamente ela existe no café, mas existem outras substâncias também, em outros produtos, chocolate, vinho, chimarrão, chás, né? E no caso aqui eu vou falar do chimarrão. O que a cafeína faz? Ela tem uma particularidade, dentre tantas coisas, né? Principalmente que a gente toma aí esse chás, a questão estimulante que a cafeína exerce, mas ela também tem um potencial que nessa região aqui do esôfago, chamada de esfíncter esofágico inferior, a gente tem uma comporta que ela fica geralmente fechada, evitando com que o suco gástrico, que é ácido, no momento que o estômago se contrai, ele suba para o esôfago, e esse ácido no esôfago ele pode provocar dano, certo? O que a cafeína faz? Ela tem esse potencial de abrir esse esôfago, aqui embaixo, o esfíncter, fazendo com que o ácido suba. Então nós vamos ter a água quente, nós vamos ter a cafeína, que abre esse esfíncter, fazendo com que o ácido suba, e nós podemos ter ainda a erva mate com compostos de benzeno. Então, assim, é uma bomba, né, para o desenvolvimento de câncer no esôfago. Tá? Então, tome cuidado em relação a esses hábitos, né, a temperatura da água, a origem da erva mate, se você tem esse que a gente chama de refluxo, né, mas clinicamente você vai sentir aquela questão da azia. Então o que é a azia? Nada mais é do que a subida do ácido do estômago pela abertura desse esfíncter, fazendo com que você tenha essa sensação de queimação, e literalmente queima, né? Então tenha cuidado em relação a isso. Se você sente isso, você vai ter que mudar teu hábito, infelizmente, né? Ou procurar algum médico para ver se não tem alguma hérnia, algum distúrbio desse esfíncter aqui, que pode no futuro desenvolver algum câncer também de esôfago. Certo? Então, coisas que nós temos que cuidar: a temperatura da água, né? E aqui vale uma dica também vindo lá dos nossos antepassados, né? Como que geralmente era esquentada a água em chaleira, inclusive tem músicas tradicionalistas que relatam isso, que a água ideal para se tomar no chimarrão é quando a chaleira começa a chiar. Se você colocar um termômetro ali e no momento que a chaleira começar a chiar, vai estar em torno de 70 a 73 graus. É uma temperatura alta, relacionada ao que a gente falou até então. Mas se você pegar a água da chaleira, desligar e colocar na térmica ou em algum outro recipiente, essa temperatura já vai baixar um pouco. E no momento que você colocar depois no dispositivo que vai ser colocada a erva, no caso a cuia, vai cair ainda mais para um torno aí de 65 graus, tá? Que é a temperatura que os ingleses tomam os chás, né? E é por isso que, embora os ingleses tomam muito chá, não é tão alto o índice de câncer de esôfago como aqui no sul e como na Ásia, onde a temperatura passa tranquilamente dos 75 a 80 graus. Então cuide a temperatura da água. O ideal é comprar um termômetro, né? E quando você for tomar o seu chá, o seu chimarrão, você tenha esse cuidado com a temperatura.
não passa de 65 graus. 65 graus você vai estar prejudicando muito o seu esôfago, tá? Além disso, cuida em relação à origem da erva mate, se ela não é defumada, tá? Isso é um problema bastante sério, que você vai potencializar ainda mais o surgimento do câncer. E se você tem o sentimento de refluxo quando você ingere o chá, o café, o chimarrão, você vai estar potencializando ainda mais. Procure o seu médico para falar a respeito, tá bem? Então, o chimarrão causa câncer? Sim, pode, se não observar esses detalhes aí. Tá certo? Eu espero ter solucionado algumas dúvidas, deixado esse alerta para vocês, tá? Não estou dizendo que é para parar de tomar o chimarrão, tá? Mas é para ter esses cuidados aí, que realmente, se não respeitado isso, você vai estar colocando a sua saúde em risco, tá ok? Eu vou encerrando por aqui. Vocês, se tiverem alguma dúvida, podem fazer aí embaixo nos comentários, e na medida do possível eu vou solucionando. Até breve, até o próximo vídeo aí. Tchau!